1.500, 5.000, 10.000 reais, as variações de preços e modelos com nomes confusos, cheios de letras e números misturados são praticamente infinitas quando se procura um notebook. E isso dificulta demais quando buscamos encontrar um aparelho que atenda ao nosso uso. Nem todos precisam de um notebook que custa um rim, mas também ninguém quer um aparelho que trave ao abrir o Google. E por isso eu procurei para você os melhores notebooks até 3.000 reais para te poupar de perder tempo e evitar que faça uma besteira comprando um notebook que não vai te atender. Eu sou Lucas Guilherme e para começar nossa lista, um notebook que chamou muito a minha atenção logo de cara foi o Samsung Galaxy Book 4. Que pelas características se mostrou ser um candidato muito promissor de melhor notebook até essa faixa de preço, pois ele vem com processador Intel Inside U300, que é pouquíssima coisa mais fraca que a sua versão com i3. Se for para colocar na balança, a versão com i3 vale até menos a pena, pois é bem mais cara, então vai de i3 apenas se tiverem praticamente o mesmo preço. A capacidade de disco dele é um SSD de 256 GB e tem 8 GB de memória RAM. Uma coisa muito importante quando vai se falar deste modelo é que ele é um notebook com a melhor construção da faixa de preço, sendo inteiro de metal e com acabamento de alumínio. Dentre todas as opções que temos para comprar nessa faixa, ele é o único que apresenta essa característica. Além disso, ele é extremamente minimalista, o que é um ponto muito positivo para essa faixa de preço, já que ele se destina para quem vai usar ele para tarefas de escritório, levar para a faculdade, o que provavelmente deve ser o seu caso. Ele tem entrada para cartão microSD, entrada para fone e microfone, duas USB tipo A e tipo C, entrada RJ45 e saída HDMI. Ele tem teclado numérico e vem com cedilha, então fique tranquilo quanto a isso. Um ponto negativo é que não é possível dar um upgrade nele, já que ele é muito fino, afinal ele é focado em mobilidade para você conseguir levar ele para lugares sem dificuldade. No entanto, as 8 GB de memória RAM que ele tem já é ótima para os usos que você vai dar para esse notebook, mas se quiser aumentar essa quantidade de RAM para usar algum aplicativo mais pesado, não vai ser possível, então vai ter que se contentar com os 8 mesmo. Aproveitando que estamos falando disso, vou ressaltar que ele não é um notebook potente para rodar jogos pesados, ou para fazer edições complexas com muitos efeitos. Ele se destina mais para o uso básico. Você vai conseguir jogar alguns jogos leves com bastante tranquilidade, como Minecraft, Valorant, entre outros, e fazer edições mais simples sem tantos efeitos. Pelo perfil de usuário que ele se destina, pode ser que você queira editar imagens pelo Photoshop, e essa tarefa ele faz com bastante maestria, então pode ir sem medo. Se for para o uso do escritório ou para trabalhos de faculdade, ele é praticamente perfeito, mas se você quer renderizar em 3D, esquece, é uma tarefa pesada demais para ele. Mas se você vai usar aplicativos mais leves, como por exemplo o AutoCAD, ele vai rodar com tranquilidade. Além disso, para programadores, ele é uma opção muito boa. Outro ponto positivo dele é que carrega com USB tipo C, então é possível recarregá-lo com Powerbank, o que é extremamente positivo para o objetivo desse notebook, já que a bateria dele é horrorosa, não durando quase nada, tendo a duração média que eu vi em vários testes de 5 horas em atividades básicas, que é bem pouco para um notebook que não é gamer. Mas pelo menos ele tem uma tela muito boa, que é IPS, uma característica muito positiva, já que essa tecnologia garante que você possa olhar a tela em vários ângulos diferentes sem perder a qualidade de imagem. Além disso, ele tem um tratamento anti-reflexo, que para o seu uso talvez seja um ponto muito bom a se levar em consideração. Ele é muito bom pela faixa de preço, tendo características que dificilmente se vê em notebooks considerados baratos. Ele pode ser encontrado bem abaixo de 3.000 reais, então ele é uma opção para quem tem um orçamento um pouco mais limitado. Eu deixei o link dele no comentário fixado com o melhor preço que eu encontrei para você dar uma olhada. Agora, após você dar like nesse vídeo para me motivar a trazer mais vídeos como esse, que te ajudam a escolher a melhor opção que temos no mercado, seguimos para o próximo candidato a ser o seu novo notebook, o Asus VivoBook Go. Esse notebook é inteiro feito em plástico, ele vem com USB tipo C, mas ela não transmite imagem nem carrega o notebook. Tem entrada de fone de ouvido e microfone, duas USB tipo A, saída HDMI para transmitir a tela dele em um monitor, projetor ou TV, e uma coisa interessante é que o carregador dele é extremamente pequeno, o que facilita a locomoção. Já que ele é um notebook básico, ele se destina para quem quer usar ele para trabalhar ou estudar. É possível jogar alguns jogos nele, mas apenas os leves, como Valorant, Minecraft, GTA V, The Sims, Roblox, que talvez sejam os jogos que você quer jogar afinal. Ele é mais forte que o notebook anterior, então vai te atender um pouquinho melhor em tarefas medianas como edições simples com alguns efeitos, mas não muitos. Uso de aplicativos como Photoshop e AutoCAD e é perfeito para tarefas simples como trabalhar com planilha, produzir textos e etc. No entanto, ele é inferior na questão da construção, então você vai ter que pôr na balança para decidir qual característica é mais importante para você. Se o seu uso é para trabalho, em escritório ou estudar, ele é muito bom. Se você vai querer jogar nele, ele vai conseguir alguns FPS a mais do que o Galaxy Book 4 anterior, mas dependendo do jogo, não vai fazer tanta diferença. E se você quer renderizar em 3D, esquece, ele não serve para isso. Ele tem um teclado rígido, não sendo mole igual alguns notebooks.
o que é um ponto positivo. Ele é um notebook bem leve e fino, que é ótimo para quem vai precisar se locomover com ele, colocar na bolsa, levar para a faculdade, etc. A tela dele, infelizmente, é TN, ou seja, não é possível olhar a tela de vários ângulos diferentes sem perder qualidade. Diferentemente do notebook anterior, ela não tem boa fidelidade de cores e a imagem fica bem inferior ao Galaxy Book 4. Claro, é possível usar sim, dá para ver filmes, vídeos, etc, com tranquilidade, mas tenha em mente que a tela dele não é tão boa e talvez por causa disso não seja ideal para quem vai trabalhar com edição de imagem no Photoshop, por exemplo. Um detalhe simples dele é que tem um bloqueador de webcam, que você pode tampar ela quando você não está usando. Ele vem com 8 GB de memória RAM, que não é possível expandir, e ele vem com 256 GB ou 512 GB de SSD, dependendo da versão que você vai escolher. Mas o armazenamento, diferente da memória RAM, é possível expandir sim. O processador dele é o Ryzen 5 e essa versão que vem nele é focada em economia de energia, ou seja, ser um Ryzen 5 não significa que ele é mais forte que um i3 de última geração, mas sim ele é tão forte quanto um i3 de 12ª geração, por exemplo. Ele não é um notebook muito barulhento e a webcam dele é HD. Vale ressaltar também que a bateria dele, embora melhor que a do Galaxy Book 4, não é muito boa. No entanto, como eu falei antes, o carregador dele é bem pequeno e é fácil levar ele junto com o notebook para recarregar quando necessário. Ele pode ser encontrado muito abaixo de R$3.000, estando mais barato ainda que o Galaxy Book 4, no link do comentário fixado. Então você vai ter que pensar em qual deles atende melhor ao seu objetivo, caso esteja em dúvida entre os dois. Agora, um notebook que surpreende por estar abaixo de R$3.000, que é tão bom que vale a pena até a sua inscrição aqui no canal para não perder as próximas recomendações, é o Acer Aspire Go 15. Ele é feito todo em plástico, mas a sua construção é muito bem feita. Tem duas USB tipo A, bem rápida, entrada e saída para fone e microfone, duas USB tipo C, e sim, ele recarrega com USB tipo C, que é extremamente positivo para a mobilidade, já que é possível recarregar com carregador de celular, por exemplo, além de essas entradas também transmitirem dados e imagem. E tem HDMI para você transmitir a imagem dele em um monitor ou TV que não tem entrada USB tipo C. O teclado dele é ABNT, ou seja, ele tem o cedilha, e também tem o teclado numérico, que é uma característica muito importante para quem vai usar ele para trabalho ou faculdade. Ele tem 16 GB de memória RAM, isso mesmo, muita memória RAM pelo seu preço, tem 512 GB de SSD, e sim, a memória RAM dele é expansível e é possível trocar o SSD. No entanto, essa versão ela vem com Linux, mas você pode instalar o Windows depois, apenas acessando o site da Microsoft e baixando ele caso não queira usar o Linux, já que ele é gratuito para o uso. A única diferença entre a versão paga e a grátis é que você não vai ter ele ativo, então não será possível customizar o Windows, por exemplo, além de algumas funções que no fim você talvez nem use. Então dá para usar com tranquilidade a versão grátis, ou você pode usar o Linux que já vem nele mesmo, que é bem mais leve do que o Windows inclusive. Ele tem uma tela de 15 polegadas IPS Full HD, ou seja, a tela dele é ótima, sendo muito bom para ver filme, vídeo e editar imagens. Então ele pode ser talvez a melhor opção para quem quer um notebook para trabalhar com imagens. Talvez se você for um fotógrafo ou alguém que trabalhe com a imagem de alguma forma, ele seja a melhor opção da faixa de preço, pois ele não perde a qualidade de imagem quando você olha ele de vários ângulos diferentes e tem boa fidelidade de cores. Além disso tudo, ele ainda tem um processador muito potente, o i5 13420H, que é o mesmo processador do Acer Nitro 5, que é um notebook gamer. No entanto, vale lembrar que esse notebook não é gamer, ele não se destina para o público que quer jogar jogos pesados, mas ele vai sim rodar alguns jogos tranquilamente, como GTA V, The Sims, Valorant, Minecraft, entre outros. Mas esse não é o objetivo dele. Onde ele brilha mesmo é para trabalho. Vale ressaltar que para editar ele é muito bom, pois o processador dele é bem forte, então ele é o melhor notebook nessa faixa de preço para quem vai trabalhar com edição de vídeo ou imagem. Ele é ótimo para usar para estudar, levar para a faculdade e muito bom para rodar alguns aplicativos medianos. Ele está abaixo de R$3.000, o que é uma surpresa, pois ele tranquilamente poderia custar mais, então aproveita para comprar aí no link do comentário fixado antes que o preço dele aumente. Agora, se você não quer se restringir a essa faixa de preço e quer um notebook que seja potente de verdade, mas que não seja muito caro, eu tenho esse vídeo aqui com os melhores notebooks gamer custo-benefício.